Pronto. Então, como eu dizia, essa meet que eu quis marcar com vocês hoje especificamente para a gente falar sobre a parte da prova do Educator, para explicar para vocês como ela funciona, quais são os parâmetros e os próximos passos a partir daqui, tá? A gente estendeu os prazos das últimas atividades do módulo 5 para que vocês tivessem tempo hábil de realizar, e a gente ainda vai fazer a prova, uma avaliação final, tá? Essa avaliação vai englobar todos os aspectos que a gente trouxe e estudou em todos os módulos, e a intenção é que ela também já seja uma parte preparatória para aqueles que decidirem fazer a prova realizarem a prova do Educator, tá? A gente vai ter um prazo para realização e a gente vai ter algumas opções para que vocês realizem elas ou com um acompanhamento propriamente dito da equipe na hora da realização da prova, e outras maneiras que vocês podem realizar ela. E durante a apresentação eu vou falando e a gente vai abrindo para dúvidas, tá? Como essa é uma parte que vai exigir um pouco de algumas coisas, novidades que eu vou falar, eu só vou falar mais ou menos alguns aspectos das ferramentas, tá? Vou tentar ser bem rapidinho, não quero me alongar muito nessa chamada, mas qualquer dúvida que vocês forem tendo a respeito do curso, eu só peço que vocês esperem para a gente, para eu terminar a apresentação, e aí a gente abre para as perguntas, tá? Eu vou explicar aqui do tempo, André, mas a gente tem um prazo até o final, ainda de 30 dias para toda a preparação e execução da prova, né? Lógico que aqueles que quiserem ou se sentirem preparados para realizar antes, a gente tem esse prazo, tá? A ideia é entre essa semana e a próxima, já disponibilizar todo o material e todas as ferramentas para que vocês se preparem, para que assim vocês tentem organizar nos dias de vocês e no horário de vocês essa programação da realização da prova, tá? Eu vou apresentar o PPT, que foi específico para isso. Ao final, as dúvidas que tiverem sobre ainda as questões do módulo, que a gente ainda vai ter aquela chamada na sexta-feira para fazer esse encerramento das questões do módulo, atividade, vocês podem esclarecer também, tá bom? Só vamos pautar primeiro a questão do sala de aula, tá bom? Da prova do Educator. Se vocês estiverem vendo minha tela, ou se alguém não estiver assistindo minha tela, por favor, avisem, tá? Eu vou tentar acompanhar aqui as perguntas do chat, mas se não estiverem vendo alguma coisa, vocês, por gentileza, abram o áudio e me avisem, porque eu vou estar navegando pela outra tela, não consigo visualizar o tempo todo, tá bom? Então, aqui dentro da nossa proposta entre o Chromebook da sala de aula, a gente vem agora com a proposta da certificação Educator do Google nível 1, tá? Ela está aberta a todos vocês que participaram de todos os 5 módulos e os concluíram, né? Com bons resultados, né? Os resultados de vocês são muito bons, perante principalmente as características do curso em si e as necessidades que a gente precisava exigir nesse módulo totalmente online, né? Que a gente sabe como não é só a demanda do curso, e tem diversas demandas que vocês têm. Com tudo isso, vocês foram muito bem, e por isso a gente espera que, se todos vocês tiverem a iniciativa de participar dessa prova, vai ser muito interessante. Sobre a certificação, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente a respeito desses processos, né? Mas ela exige uma inscrição, tá? Num site específico. Gente, só um minuto que tem gente que não está conseguindo participar.
Então, ele precisa de uma inscrição no site específico e você vai receber um e-mail. Eu vou mostrar mais ou menos o modelinho desse e-mail e como ele chega apresentado, tá? Ele pode ter algumas modificações, até porque o acesso que a gente tem desse material, ele fica limitado a quando executam a prova, né? Então, a gente tem... Às vezes ele faz algumas modificações, mas ele basicamente se mantém a mesma coisa. A partir da inscrição e do recebimento desse e-mail, você tem 7 dias para realizar o exame, né? Então, a partir do momento que chega o e-mail para você, ele é contabilizado em 7 dias, tá? Fiquem atentos com o fuso horário, porque ele coloca um horário específico, e normalmente é o fuso horário da Costa Oeste. Então, se eu não me engano, são entre 4 a 5 horas de diferença nossa, e às vezes a gente acaba perdendo esse prazo em virtude disso, né? Porque acaba normalmente sempre deixando muito para o final, e isso acaba prejudicando, tá? Então, quando fizer inscrição, quando falar que o pense bem em fazer a inscrição, é para você se programar, tá? Para que você saiba que durante esse período de 7 dias que você tem para realizar o exame, separa aí pelo menos uns 2 dias, tá, de possíveis realizações desse exame, para que, caso aconteça algum imprevisto, você tenha condições de fazer ele num próximo momento, ok? Para realizar o exame, você vai usar uma outra conta de e-mail com senha específica. Essa conta diferente, esse e-mail, você vai receber nesse e-mail de confirmação, tá? Esse e-mail de confirmação ele vai vir com uma conta específica, que é uma conta para realização da prova, com e-mail, e ele só vai funcionar uma vez. Então, você vai logar com ele, vai realizar a prova. Depois que você encerrar a realização dessa prova, ele automaticamente é desativado, tá? Esse e-mail. Então, não se preocupem com a conta, é uma conta específica com todas as permissões que são necessárias para fazer a prova e todos os arquivos e contatos que ele for solicitar para a prova. Eu vou explicar isso um pouco melhor daqui para frente, tá? Todas as certificações, elas valem 36 meses, né? Então, ela é válida por 3 anos. Então, vocês certificando... hoje, vocês estão certificados oficialmente como Google Educator até 2023, oficialmente, tá? E o exame é monitorado pela webcam. Então, é necessário vocês estarem com uma conexão relativamente estável, tá? Quando eu falo estável, assim, ela precisa ser muito forte. Não, ela não precisa ser muito forte, mas ela tem que oscilar o mínimo possível, tá? E vocês precisam obrigatoriamente ter uma webcam. Os Chromebooks todos eles são equipados. Eu vou explicar, mas pode sim. Eles são equipados. André, eu vou explicar sobre o material e como vocês podem fazer durante a prova, tá? Os Chromebooks eles já estão com webcam e vai ser muito bom se vocês forem possível vocês continuarem com os Chromebooks até a conclusão dessa prova. Fazer a prova pelo Chromebook normalmente é melhor, até porque tem alguns atalhos que você utiliza dos botões, os botões de atalhos do Chromebook, eles são muito mais eficientes para a prova. André perguntou se pode pegar o material escrito na hora da prova. Sim, o André. Durante a prova, você pode navegar normalmente em outras janelas, tá? A prova ela é feita numa janela anônima, justamente para evitar que você navegue com outras contas, mas tem que ficar muito atento. Sabe aquela conta quando a gente, às vezes, abre um Google Drive e ele abre na conta nossa pessoal? E se isso acontecer na prova, você tem que ficar atento para não fazer as tarefas da prova nessa conta pessoal, senão ele não vai contabilizar, tá bom? Mas você pode ter material escrito, você pode ter várias pessoas fazendo junto. A única coisa que não vai ser permitida é durante a execução da prova, na sua câmera aparecer mais de uma pessoa, tá? Ele tem um identificador de rosto, então se aparecer mais de uma pessoa por um tempo relativamente grande, aí ele vai dar como cancelada a sua prova, tá? Eles só vão fazer um acompanhamento de uma pessoa humana caso esse sistema dê um alerta. E aí alguém vai monitorar a sua prova, tá? Mas ele é um sistema automático. Então, evitar de outras pessoas passarem pela câmera, tá? Você pode levantar e sair e fazer qualquer coisa durante o tempo que você tem da prova. O tempo não para, independente se cair a conexão e você voltar, o tempo está lá contabilizando.
mas ele também está salvando tudo ao mesmo tempo, tá? Então você não perde nada do que você fez, mas o tempo não para. Você pode levantar e sair para beber água, vou falar um pouquinho melhor isso mais para frente, mas é importante que só você apareça na câmera. Se aparecer uma outra pessoa e o identificador de rosto identificar um outro rosto, ele também vai soar esse alerta, então a gente tem que ficar atento, tá? Sim, André, ele vai para outras telas, tá? E eu vou falar agora quanto dura, mas ele navega por todas as páginas. Imagina que você abriu uma janela anônima, tá? E ele vai para todas as páginas. Você vai abrir o Google Drive, você vai abrir o Google Documentos, você vai abrir os sites, o YouTube, você vai abrir todas essas navegações. Para aprovação dessa prova, por que, que essa prova ela é tão difícil e tem uma baixa taxa? É necessário para aprovação 80%, tá? Se você não tiver, se você obter 80%, você só vai aparecer como aprovado. Não aparece qual foi a nota que você tirou acima de 80%. Só por, acima de 80% você está aprovado. Abaixo de 80%, ele vai emitir a sua pontuação, tá? E ele vai vir com vários relatórios sobre as coisas que você precisa trabalhar, que onde foi o seu erro, tá? Se você não for aprovado nessa primeira tentativa, você pode tentar uma segunda tentativa após 14 dias, mas essa segunda tentativa ela já entra com um novo voucher, tá? Então vai ser preciso ser emitido um novo voucher para a execução dessa segunda tentativa. Se for reprovada na segunda tentativa, a terceira após 60 dias, tá? E aqui já atualizou recentemente. A quarta tentativa, se você não passar na terceira, é depois de um ano somente, tá? Não é mais só 180 dias. Ele foi modificado agora depois de 360 dias. Então, a gente acredita mais uma segunda tentativa. A gente nunca teve ninguém que tenha reprovado a partir da segunda tentativa. Então, eu não acho que vai ser o caso de vocês. Acredito que vocês vão se dar muito bem com essa prova. Sobre o que é que vai cair na prova, tá? Não, Emanuele, essa avaliação ela é para a obtenção do Google Educator, a certificação internacional. Ela não é obrigatória, tá? A duração da prova, Marielle, são 3 horas de prova, tá? Contadas do cronômetro. Então, a partir do momento que você inicia a prova, ele gera um cronômetro e começa a contabilizar as 3 horas de prova, tá bom? Sobre o que vai cair a respeito de todos esses itens, tá? Educação, tecnologia, cidadania digital, o buscador, o Chrome, o Gmail. Eu vou passar rapidinho, mais ou menos, as etapas, que foi o que a gente tentou fazer dentro dos objetivos de vocês, e algumas coisas que entram dentro do que vai ser cobrado, que são coisas teóricas e não práticas, a gente vai fazer a preparação e a disponibilização. Perdão, gente. Pode fazer em qualquer computador, inclusive do celular. Então, André, a gente não viu o Google Drawing, que é o Google Desenho, dentro das ferramentas. Por quê? Porque ele só tem, ele não é semelhante ao Paint, tá? Ele só tem questões teóricas sobre ele, tá? Como fazer e e um exemplo de anexar. O Google Desenhos, o Google Drawing, ele tá inserido como ferramenta em todos esses 4, tá? As 4 ferramentas de produção. E aí a gente só não vai fazer uma tarefa sobre ele, porque não existe tarefa do Google Desenhos na prova, tá? Até onde a gente navegou com essa prova. Então, a gente não criou nenhuma tarefa, porque ele é só uma ferramenta de auxílio e a gente vai mandar um material para que vocês... Sim, material extra teórico para estudar. Então, Daniela, nessa prova não trabalha necessariamente as extensões, tá? Mas elas são importantes principalmente para fazer uma preparação para vocês, além de querer fazer o nível 2, que aí ele cobra essas extensões, para que vocês tenham uma similaridade dentro do conteúdo, tá? A parte teórica
garante isso daí. Eu vou chegar no como obter mais ajuda, tá? É uma página, a gente vai navegar em todas essas páginas. Sobre a educação e tecnologia, eu vou passar o que cai na prova, tá? Então, ele cobra o impacto do uso da tecnologia na internet na educação, personalização do ensino e salas de aula virtuais, tá? Mais ou menos aquele parte teórica do módulo 1 que a gente participou, ok? Cidadania digital, a gente é o que acaba cobrando algumas coisinhas um pouquinho mais puxadas da parte teórica, tá? Que é a questão da privacidade, identificar as fraudes, o que é o conceito teórico de presença digital, de identidade online, tá? Configurações de privacidade, os cuidados que a gente tem com direitos autorais e o desenvolvimento da resiliência para lidar com as dificuldades, tá? Essa é aquela questão toda que a gente tem de material do módulo 1, tá? Acredito que seja um módulo que, em questão do material disponibilizado, é o que está mais em um volume maior, né? Pela quantidade de questões teóricas que ele tem, mas ele trata de todos esses aspectos que eles podem ser cobrados na prova, tá? O Google Buscador, então, escolher os termos, entender como funciona o resultado de pesquisa, refinar a pesquisa, colocar uma pesquisa avançada, usar filtros, modificadores, saber se aquela informação é confiável ou não, e evitar a violação dos direitos autorais. Todos os módulos caem, tá, Daniela? Quais os módulos? Ela perguntou quais os módulos mais caem. Todos os cinco módulos caem. Alguns, esses primeiros que eu estou falando, então, voltando aqui, o Cidadania Digital, Educação e Tecnologia, o Google Buscador e também o Google Chrome, ele vai cair numa parte mais teórica do que necessariamente prática, tá? A parte prática dele é um pouco reduzida e ela acaba tendo entrada mais na resolução de outros problemas como parte, não como ferramenta principal, tá bom? O Google Chrome também é só fazer a localização dos perfis, localizar e instalar as extensões, usar o modo anônimo, isso é importante, saber usar o modo anônimo e saber fazer aquelas trocas de conta, tá? Isso é para execução da prova, não cai uma tarefa ou uma teoria sobre isso necessariamente. E fazer configuração da página inicial. Isso daqui também é bem na parte teórica. Aqui a gente começa a trabalhar as ferramentas que vão cair em parte prática, além da parte teórica, tá? Então, pelo Gmail, mandar mensagens, responder a todos, criar os filtros e marcadores, que é aquilo que a gente fez na atividade, localizar mensagens para facilitar. Sim, Niné, eu vou disponibilizar tudo isso depois, junto com a gravação dessa vídeo, tá? Eu vou deixar lá tudo lá para vocês. Localizar as mensagens, marcar com ícones de estrela, criar e gerenciar contatos e tarefas e criar grupos de contatos, tá? Todas essas partes, elas são cobradas na teoria, e principalmente gerenciar filtros e marcadores, localizar mensagens, tá? Isso daqui vai cair na parte prática. Depois eu mostro um pouquinho mais para vocês disso. O Google Grupos é basicamente aquilo: participar de um grupo, criar e gerenciar um grupo, tá? É basicamente aquilo que vocês fizeram. A parte que tem de teoria dele é muito próximo ao que vocês viram de teoria no próprio módulo, tá? Até as questões eu tentei me basear muito próximo ao que tem no próprio módulo. Então, não acredito que vocês vão ter dificuldade na execução dessa parte. O Google Agenda, ele é uma ferramenta que é um pouco mais cobrada, tá? Então, precisa saber, basicamente, a grande parte das suas funções. Então, criar o evento, convidar pessoas para esse evento, incluir recursos, né? Que são recursos? São arquivos que estão no nosso Drive, um documento, uma planilha ou uma apresentação, tá? Adicionar um local, fazer a adição de um local quando você colocar naquela opção onde, tá? Criar um link para o Meet,
um link de uma videochamada, tá? Configurar lembretes, que são aquelas notificações de um aviso, um e-mail um dia antes, 10 minutos antes, um alerta, ou no navegador, ou um alerta pelo celular, tá bom? Anexar os documentos, que é também a questão de incluir recursos. Criar e compartilhar essa agenda, tá? E criar um bloco de compromissos e disponibilizar horário. Esse do criar um bloco, ele é muito importante saber o funcionamento. Eu vou mostrar ele para vocês como uma ferramenta muito importante, mas para a prova em si, ele não cai, tá? Nessa prova em si, mas ele é muito bacana, a questão de você criar os blocos para poder marcar os horários. O que é isso? Você manda um link com a sua agenda, com os seus horários disponíveis, para, por exemplo, fazer uma agenda com os pais de alunos, tá? Aí os pais de alunos vão lá e eles clicam naquele horário. Não, ainda não tem, Daniela. Eu não coloquei essas coisas que estão complementadas, eu não coloquei justamente para não atrapalhar na execução daquela tarefa, que aquela tarefa é importante para a prova, tá? Mas esse material vai ser incluso. Ok? E o pai pode clicar no horário, ou a pessoa que você quer que marque, e aí você já deixa agendado naquele horário. Na sua agenda, automaticamente fica agendado com aquele horário. Sim, tem. No YouTube tem, com certeza. Tá? Tem muitos vídeos, muitas outras ferramentas e outras coisas lá. Até porque a gente tem vídeos para preparação até para Google Trainer, Google Innovator. Então, tem muitas outras ferramentas que a gente vai disponibilizar. Tem toda a questão de vínculo com Khan Academy, com vários outros recursos que a gente vai conseguir, que a gente vai disponibilizar para vocês e explicar como eles funcionam parcialmente, tá bom? O Google Hangout, que na verdade ele já está como Google Meet, mas ele talvez na prova, como a prova ele só faz a atualização a cada 3 anos, ela ainda não foi atualizada, eu mantive aqui o Google Hangout, porque apesar da gente usar tudo com o Google Meet, quando ele fala Google Hangout, você já tente entender como o Google Meet, tá? Só faltou colocar a barrinha aqui. Então é basicamente aquilo, fazer uma conversa com vídeo, compartilhar a tela e gerenciar a largura da banda, né? Que é na configuração aqui dos vídeos, mesmo os 3 pontinhos, no configurar você regula a banda, mas isso ele nem chega a cobrar. Isso daqui seria algo mais para quando vocês forem fazer a prova acompanhada, que se a gente for fazer a monitoria da prova de vocês, isso é importante para garantir que a conexão não fique tão fragilizada, tá bom? O Google Drive vocês vão usar na parte prática da prova o tempo todo, tá? Então, basicamente, a prova toda ela é baseada em cima de coisas que estão e arquivos que estão dentro do Google Drive dessa conta que eles vão te mandar e criar coisas em cima desse Google Drive. Então, fazer upload de arquivos, ou seja, carregar arquivos para dentro do Google Drive e pastas, converter arquivos, que é fazer aquela conversão para PDF, salvar como PDF, salvar como Excel, salvar como PowerPoint, essas conversões de arquivo, tá? Criar pasta e configurar pasta, que é naquele botãozinho do mais, que faz a criação, criar arquivos, gerenciar os arquivos e os arquivos que estão compartilhados, fazer a busca de dentro do Drive e compartilhar arquivos e pastas. Vocês lembram que a tarefa, a atividade do Google Drive foi a que vocês tiveram mais dificuldade, não por ser difícil, tá? Que vocês foram muito bem, mas mais dificuldade pelo volume de ações que eram necessárias dentro dela, né? É justamente por isso, porque ela vai ser cobrada bastante. Então, era preciso que vocês treinassem o uso do Drive para que durante a prova não tenha um problema. Sim, e continuem usando todas as ferramentas, tá? O Google Documentos são coisas básicas, tá? Criar arquivo, converter arquivo, compartilhar arquivo, usar os comentários, que é aquela marcação que a gente fez, do colocar um mais e colocar o e-mail da pessoa para poder citar a pessoa e aquela pessoa ser responsável por fazer. Visualizar e gerenciar o histórico de revisões, tá? Isso é algo que eu vou passar melhor para vocês, mas isso daqui é justamente para que vocês, caso aconteça alguma coisa durante a prova,
vocês consigam voltar os erros, tá? Para que não tenha problema. Isso daqui não é cobrado você saber isso da prova, mas eu acho importante porque durante a prova vocês vão ter uma segurança de, bom, não deu muito errado, eu vou colocar isso no histórico, eu vou voltar no arquivo original, tá? Usar a busca, tá? A busca do Google Docs, que é você fazer aquela pesquisa por verbete, incluir uma referência, né? Que é colocar uma notinha de rodapé, instalar no complemento e compartilhar no Classroom, tá? O compartilhamento é aquilo de você anexar o arquivo quando vocês fizeram todas as entregas dentro do Classroom, do sala de aula, vocês já fizeram todos esses exercícios que eram necessários, tá? A planilha, criar e organizar dados, proteger uma página ou intervalo, isso daqui também é um quesito que eu coloquei mais para que vocês tivessem segurança na hora da prova e não necessariamente vai ser cobrado, tá? Mas entender os tipos de dados e como funciona e como usar as fórmulas, filtrar e ordenar dados, que é aquela questão que a gente fez da tabela, principalmente quando a gente cria uma tabela dinâmica para fazer a filtragem dos dados, criar os gráficos, tá? Usar a função média e if. E o instalar complementos também, ele só vai ser uma questão de segurança. Então, tanto instalar complementos como proteger a página é uma questão de segurança, por isso que a gente colocou aqui dentro. No apresentações é bem simples nessa primeira etapa, tá? Ele dificulta no Google Educator 2, mas no Google Educator 1, perdão de novo, ele é muito simples. Criar uma apresentação, escolher um tema, adicionar uma imagem, vídeo e link, tá? Então, fazer aquelas adições padrões que a gente fez e fazer uma animação dos seus slides. A animação nem é cobrada, tá? Mas ela fica interessante depois para que vocês saibam. O Google Formulário, se eu não me engano, as tarefas têm cerca de 2 ou 3 formulários para serem criados, tá? Então, é criar formulário, criar e editar perguntas, incluir as sessões ou incluir as perguntas, incluir tipos de perguntas diferentes, configurar e organizar um formulário. Então, atenção, pessoal, com a questão da organização da configuração, aquilo que eu pedi para muitos acabarem fazendo, de sempre desmarcar a opção de compartilhado com as pessoas da mesma organização, tá? Fiquem atentos à orientação, se é para marcar para todos da organização ou se não é para marcar para todos da organização, tá bom? Isso é uma atenção que vocês precisam ter. Fazer o compartilhamento do formulário, né? Então, compartilhar esse formulário como para a resposta. Então, enviar, fazer envio e fazer o compartilhamento dele é quando você quer que alguém te ajude a editar, tá? E enviar por e-mail ou gerar um link do formulário, que é aquilo que vocês também fizeram nas tarefas. O Google Desenho é só criar um desenho e as funções que são as formas geométricas que ele usa, a diagramação, que isso também eu vou colocar para vocês um vídeo, um material, mas não é necessário nem o treino dele. Ele é um recurso que ainda está sendo trabalhado e melhorado, tá? Ele não é um recurso que eu considero particularmente pronto para uso. Eu acho que existem outros complementos e outros recursos que estão mais completos do que ele, tá? Mas é importante entender que existe essa opção do Google Desenho, tá bom? O Google Sites, apesar dele parecer algo muito grande, ele só tem uma tarefa, só que a tarefa é uma tarefa longa. E ela é basicamente o que vocês estão fazendo, é criar o site, configurar o acesso, escolher o layout, que é como que você vai configurar, criar página, incorporar a agenda, incorporar um documento, um vídeo, um link, fazer o compartilhamento desse site, ou seja, compartilhar para que outra pessoa ajude a editar e publicar o site, tá? E usar ele como portfólio digital. Essas duas partes, publicar e usar como portfólio digital, são coisas que vão dizer respeito mais da área de vocês de multiplicação, como multiplicadores, tá? Do que realmente para a realização da prova. A realização da prova não pede nem publicação, nem o uso necessariamente com portfólio digital. Ele vai te dar alguns passo a passo, tá? No YouTube, parece bastante coisa, né, gente?
Pois o conteúdo é vasto, mas quando vocês vão fazendo, a tentativa que a gente tem de sempre familiarizar todo o conteúdo para justamente quando vocês forem entrar em contato com a atividade, quando forem replicar, essas coisas ficarem muito mais simples e muito mais condicionadas, né? Então, voltando aqui, o YouTube, fazer a procura de vídeos, criar, configurar e compartilhar uma playlist, tá? Salvar um vídeo, que é salvar ela na playlist, se inscrever num canal, adicionar comentários a um vídeo, que também não é necessário, mas você pode. Configurar o modo restrito, tá? O modo restrito é uma configuração para quando você for criar sua playlist ou criar seu vídeo, que você configura aquele modo do não listado, tá? Para que ele fique restrito somente às pessoas que tiverem link. E explorar um pouco da ferramenta do YouTube Edu. Isso também é uma questão para vocês, propriamente dito, ok? E por último, o Google Sala de Aula, que é fazer basicamente o conteúdo que vocês fizeram. Criar turma, incluir alunos, recolher tarefas, dar uma resposta, incluir documentos, planilha, apresentação, forms, vídeos, ou seja, fazer a inclusão de algum arquivo na criação da sua atividade, tá? E da sua tarefa. Não tem nenhum bicho de sete cabeças sobre o Google Sala de Aula. A maior parte das informações vão ser apresentadas a vocês. E eu acho que agora eu vou mostrar para vocês algumas questões. Esse do como obter mais ajuda, tá? O central de suporte do Google ficou vinculado aqui. Eu vou mandar os links aqui, mas vai estar para vocês, tá? Esse é o central de suporte do Google que eu mandei aí no bate-papo. Tá? Ele parece aquele ajuda, tá? O botãozinho de ajuda. Mas ele ajuda muito, tá? Inclusive a mim, vira e mexe. Tem alguma questão que vocês perguntam que eu não estou conseguindo lembrar como que faz, ou não sei como que faz. Eu procuro no suporte, ele é de muita ajuda. Ele tem alguns problemas, às vezes, de tradução de arquivo, porque às vezes é uma resposta que está em inglês, eles usaram um tradutor automático, mas na grande maioria das vezes ele responde bem as questões. E o fórum de ajuda do Google for Education, tá? Que eu também vou mandar para vocês no bate-papo, mas ele vai estar disponível aqui. Esse fórum são outras pessoas respondendo a respeito das ferramentas, tá? Ele tem uma linha muito legal de se trabalhar no fórum, porque quanto mais você participa, você ganha pontos, ganha brindes, inclusive existem muitos formadores, Google Innovators, Google Trainers, que se tornaram e foram convidados pelo Google para participar dessa equipe de trainers, educators, pela interação que eles tiveram nos fóruns, né, ajudando outras pessoas, tá? E criar seu ambiente pessoal de aprendizagem, tá? Então, a ideia de vocês criarem o site, criando esse ambiente... Sim, André, na hora pode acessar informações na internet, sim, durante a prova, tá? O tempo todo, você pode navegar. É que, lógico que isso demanda a sua banda de internet, a sua memória RAM, então é fazer sempre com cuidado, tá? Evitar abrir muitas janelas, abrir a da prova e abrir uma que você vai fazer as buscas, ou uma com o seu material, o ideal é isso, tá bom? E criar esse ambiente pessoal de aprendizado ajuda muito nisso, tá, André? É você manter nesse ambiente todas as perguntas possíveis ou os arquivos e pesquisa possíveis que você vai conseguir, que você vai precisar durante a prova, e usar esse recurso como pesquisa, ok? Eu indico muito, normalmente, quando tem que fazer alguma atualização, alguma prova, eu acabo usando sempre isso. Eu tenho um site que só é meu, e eu deixo todo o material lá disponível que eu acesso, ou que eu quero ler, ou que eu ainda não conheço, eu vou colocando lá, separado nas abas dentro desse site, que daí fica tudo na nuvem, e fica organizado de maneira que eu consigo depois acessar rapidamente, tá? A única diferença dele para o Drive é uma questão mais de layout mesmo, tá? Como é a prova? Bom, a prova ela vai partir de uma inscrição no site chamado Web Assessor, e a partir de amanhã eu mando para vocês o passo a passo, tá? Ele vai pedir para que vocês façam a inscrição de um login, colocar nome, todas as suas informações
pessoais nessa certificação, tá? E vai ter uma questão dessa relação aqui, da relação principal com o Google, que aqui vocês vão, vai ser preciso também, vai estar orientado, selecionar o Instituto Paramitas, tá? Suzana, existe algum simulado do banco de questões que possamos acessar? Sim, vai ter esse simulado, tá? Vai ter um simulado de todas das questões teóricas que eu vou fazer para vocês, tá? É que eu vou deixar separado, porque vai ter a avaliação que a gente vai fazer, tá? Aí depois eu vou colocar os simulados. Sim, tem algumas questões na net também, tá? Sim, esse login é profissional, sim, Giovana. Inclusive, o e-mail de vocês aqui tem que ser o e-mail da Seduc, tá? O e-mail corporativo. Porque ele tem que ser vinculado a esse e-mail corporativo de vocês. Ok? Então, Daniela, eu não conheço nenhum simulado na net, mas tem algumas questões aleatórias. O grande problema é assim, que como ele é um pouco restrito, as questões que acabam vazando, que o Google identifica, eles acabam tirando do banco de questões deles, tá? Então, vai ter toda a opção, e essa daqui é um exemplo do e-mail que você recebe, tá? Depois que faz a inscrição, coloca o voucher, você recebe esse e-mail. Então, ele coloca aqui, ó, eu não sei, tá dando leitura para vocês do e-mail, mesmo que pequenininho? Vocês estão conseguindo ler? Não? Tá, então eu vou ler aqui, ó. Seu exame de certificação do Google for Education está disponível, tá? Aí ele vai vir com o seu nome, vai vir o exame e ele fala que ele tem até 8 dias para concluir, tá? E ele te dá exatamente. Então você tem que concluir até a data X, a tal hora, tá? Só que isso daqui é o horário do Pacífico. Então tem que clicar aqui para converter, tá? E não é possível reagendar. Então, a partir do momento que chega esse e-mail, você tem esse prazo de 8 dias para poder realizar. Aí, sobre o exame, ele fala que você precisa ter a mais recente versão do Google Chrome. Então, como ele é atualizado automaticamente, principalmente no Chromebook, não precisa se preocupar, mas caso você esteja usando o seu computador pessoal, verifica se ele está com a atualização mais recente. Uma webcam funcionando, então é imprescindível que vocês testem se a câmera está funcionando, tá? Vocês podem abrir uma chamada do Meet, por exemplo, para testar isso. Uma conexão estável com a internet, tá? Aqui, isso daqui provavelmente foi um erro de tradução, porque é uma conexão estável, tá? Com a internet, que ela não pode oscilar muito, tá? Porque se ela ficar oscilando, o que vai acontecer? A cada resposta que você der, ele vai pedir para você recarregar a página, e isso acaba tirando alguns segundos do seu tempo de prova, mas dependendo de como a prova se dá, né, o decorrer da prova, isso pode ser imprescindível, tá? Ele vai exigir uma foto para identificar a sua identidade e fazer um upgrade, tá? E o Google não é responsável por algumas questões como a falta da conectividade. O que você vai ser orientado? Aí ele vai te mandar um link de acesso, que ele vai pedir para você copiar esse link e colar ele em uma janela anônima, tá? Então, aqui, ó, em uma janela anônima você acessa esse link. Esse é o link da prova, ok? E aí ele vai mandar você conectar com essa conta de e-mail que ele vai te dar e uma senha que ele vai te dar, tá? Aí essa senha ele vai pedir, assim que você acessar a primeira vez, ele vai pedir para poder mudar. E aí você vai criar uma senha pessoal sua que seja rápido, caso você caia da conexão, para você acessar de novo. Sim, Suzana, se a internet cair ou travar, ele vai salvar tudo que você fez até aquele exato minuto, ele vai salvar. Aí você pode abrir, pode reiniciar o computador todo, ligar, abrir na página, tá? Entrar novamente nesse site, colocar esse e-mail, colocar a senha que você criou, né, depois da primeira senha, e você já vai colocar. Então, Emanuele, a inscrição, eu vou falar, mas assim, a inscrição você vai ter primeiro agora essa semana, um processo de inscrição para aqueles que querem fazer a prova, né, que se interessaram e quiserem realizar a prova, tá? E aí, a partir daí, a gente vai fazer algumas orientações. Mas lembre assim, quando você vai fazer a inscrição, quando você tiver
com cronograma preparado entre esses 7 dias, tá? Porque não adianta, por exemplo, você se inscrever hoje se você não vai conseguir fazer a prova até o final da semana que vem, tá? Então vocês vão ter que se organizar em relação a esses horários, a esses dias, e também se organizar aqueles que quiserem fazer a prova com acompanhamento dentro da agenda que vai estar disponível. Então, continuando aqui, ele vai pedir para você aceitar as configurações dessa nova conta, tá? O que são essas configurações da nova conta? São configurações de permissão de acessar sua câmera, de acessar seu microfone, etc, tá? E vai iniciar. Então, a partir do momento que você receber esse e-mail, você já vai ter um prazo para realizar essa prova, tá? Então, é tentar já imaginar um prazo durante aquela semana, e aí a gente vai entrar com o agendamento. E como que é a prova? A prova ela é dividida em 2 partes, tá? A parte 1 são questões teóricas sobre a ferramenta, tá? Elas são de múltipla escolha, todas são múltipla escolha, e eu vou mostrar os formatos de múltipla escolha que elas são, tá? E elas são 20 questões. Essas 20 questões, elas são separadas em um banco de dados, tá? E são cerca de 50, 60 questões que eles vão atualizando entre algumas questões, tá? E elas vão aleatoriamente. Então, cada prova é diferente, a ordem das questões, o tipo das questões, e às vezes podem ser provas completamente diferentes, tá? A gente tenta colocar a maior parte das questões próximas ou no mesmo formato, mas a gente não sabe como vai ser a questão. E a segunda parte são questões de ferramentas que têm que ser usadas na situação real, ou seja, na prática. E ela é dividida em 11 cenários, tá? Vocês vão ter as 3 horas para fazer tudo isso, as 20 questões, mais os 11 cenários. Então, assim, os cenários levam muito mais tempo para serem feitos. O que são os cenários? É como se vocês fossem fazer quase todas as atividades que a gente fez dos módulos nessas 11 partes, tá? Nesses 11 cenários. Então, ele vai colocar uma atividade sim, o tempo é bem restrito, por isso que é importante a gente treinar, tá? Porque normalmente acaba se levando cerca de 2 horas para fazer os cenários. Então, se você tiver, quanto mais prática você tiver no uso da ferramenta, mais fácil e rápido vai ser para você localizar a orientação que está sendo dita e realizar a tarefa, tá? As atividades que a gente deu para vocês fazerem com as ferramentas são bem próximas, a gente tenta aproximar aos possíveis cenários que vão aparecer. Então, algumas coisas vocês vão reconhecer a maneira que tem que ser feita, tá? Então, mas mesmo assim é muito importante treinar, eu vou dar algumas dicas a esse respeito. Aqui tem alguns exemplos de como a prova são, tá? Isso aqui é alguns prints que eu dei. Então, a prova do múltipla escolha, ela pode ser desses 4 tipos, tá? Uma dessa múltipla escolha que ele sempre vai indicar aqui, ó, quantas são as respostas certas, tá? E aqui ele tem aquela mesma problemática que vocês encontraram na prova que a gente fez. Se você marcar, ele tem 4 opções. Se você marcar 3 certas e 1 errada, ele considera a questão totalmente errada. Então é preciso ter muita atenção e muito cuidado na análise da questão, tá? Se você tiver dúvida, sempre tem a opção de colocar analisar depois, para poder revisitar, se for o caso. Flávia, eles não. A prova é o padrão internacional deles. Ele é dividido em 2 momentos, tá? Se vocês conseguirem administrar bem o tempo, isso é possível. Você tem um tempo para descansar, a gente vai tentar organizar isso. Mas as provas, ela vem nessa parte, né? A parte começa com as 20 questões, assim que você termina de responder todas as 20 questões teóricas, você entra para a parte dos cenários, tá? Então, outro tipo de resposta de múltipla escolha é o arraste e solte, tá? O que vai ter? Vai ter, por exemplo, aqui, ó, os aplicativos Google e as tarefas, e você vai ter que clicar e arrastar para colocar uma afirmação relativa a uma ferramenta, algum aplicativo, tá? Outra questão que é também de arrastar e soltar, só que é uma que você vai organizar 2 tabelas. Então, você vai organizar, por exemplo, aqui ele coloca uma tabela fixa das dificuldades
e aí você pode arrastar e modificar a posição dos benefícios para alinhar um com o outro, tá? E a outra é a questão múltipla escolha padrão, que é somente uma resposta correta, ok? Ele só vai deixar você partir para a próxima se tiver respondido toda a questão. Então, por exemplo, nessa de selecione 4, se você marcar só um, ou só dois, ou só três, ou a 5, ele não vai deixar você avançar. Tá? Ele só vai deixar avançar se você cumprir as etapas. No entanto, muito cuidado com esses próximas, com esses da próxima, porque você não consegue voltar para a questão de imediato. Então, Flávia, pegadinhas é aquilo que a gente teve aquela conversa sobre o módulo 4. Existem o que a gente pode chamar de pegadinhas, que são coisas que são todas muito próximas, ou respostas muito possíveis. Então, por isso que é muito importante ficar atento ao enunciado sobre o que é que ele está perguntando, qual é a situação que ele colocou, tá? Porque ele sempre vai fazer assim, todas as perguntas vai ser da seguinte forma. Ele coloca uma situação que aconteceu, aí ele faz uma pergunta. Então ele coloca assim, o professor ele tem muita dificuldade de se comunicar com os alunos através do e-mail. Aí ele faz uma pergunta, como ele pode melhorar a sua comunicação com o aluno? Entre as opções, vão ter opções sobre usar o e-mail ou sobre usar outras ferramentas que podem funcionar. Sim, mas ele está perguntando qual é a melhor opção para se comunicar com o aluno. Entende? Então é esse tipo de coisa que a gente precisa ter atento. Nos simulados, eu acho que vocês vão perceber bem isso, essa questão que vocês podem chamar de pegadinha sobre como ele é organizado, tá? Um outro problema que melhorou muito, a gente não encontrou mais, pelo menos nas provas que eu fiz esse ano, eu não encontrei mais, mas talvez possa ter, é questão das palavras, tá? Como é uma prova internacional, então ela é traduzida do inglês, às vezes eles não traduzem com uma concordância muito ok, eles não traduzem de uma forma que tenha a coerência, uma melhor coerência para que a gente entenda o que está sendo perguntado, tá? Então é sempre manter a atenção a esse respeito. Terminando as 20 questões, a gente entra para os cenários, tá? Os cenários, eles sempre vão aparecer aqui, ó, o cenário que você está e o cenário total que ele encontra. O cenário ele vai colocar uma situação, por exemplo, aqui, ó, você quer testar os alunos da turma de geografia lembram da última aula sobre mudanças climáticas. Então ele fala que para você, vai no seu Google Drive, cria um novo formulário intitulado, ele te dá o título que tem que ter, todo esse título, ele fala, adicione 3, ele dá um passo a passo do que você tem que fazer, mais ou menos como a gente tentou fazer com as atividades, tá? Então são passos que você tem que criar, então sempre atento de que você cumpriu um passo para partir para o próximo passo, tá? E ele sempre vai estar colocando uma posição sobre esse cenário, e todos os arquivos que ele falar, por exemplo, aquele, ó, adicione o documento que está aqui, ele dá um título, S02/T1, questionário sobre mudança climática. Então ele tem esse documento dentro do seu Google Drive, que ele vai estar numa pasta que é Materials Exam, tá? Os exames da prova. E todos os arquivos que tiverem dentro dessa pasta, você vai acabar usando, tá? Ele já está lá para você usar. Então ele vai falar para você abrir determinado arquivo. Você tem que entrar lá no Drive e abrir, procurar esse arquivo para poder dar continuidade. Às vezes o cenário ele vai ter mais de uma etapa, tá? O que é essa etapa? Por exemplo, aqui, esse cenário que caiu 3. Eu tenho sobre a agenda. Então ele pediu para eu criar uma agenda e marcar uma reunião. Aí depois ele falou para eu, nessa mesma agenda, marcar uma outra reunião. Aí depois ele falou que eu quero marcar um outro tipo de arquivo, um outro tipo de agenda. Então são 3 partes, um mesmo cenário, tá? E muito atento, porque ele também considera isso. Essas temáticas do cenário, ele conta somente o cenário. Então, se você errar uma parte desse daqui, ele desconsidera um pouco da parte, tá? Então, Emanuele, não é tão complexo, porque assim, a tarefa em si é simples, tá? São tarefas simples. Envie o e-mail, marque um evento, crie um documento, tá? A questão é que você tem que seguir atentamente as orientações, e quanto mais facilidade a gente tiver de uso da ferramenta, a gente vai ter mais facilidade para usar.
Sim, Manuel, a gente vai ter uma revisão sobre isso, sim. Tá? Eu vou disponibilizar o material e a gente vai estar aberto para poder fazer essas revisões e reutilizar, refazer as atividades, rever, ok? Então, esses são exemplos tanto da prova teórica quanto da prova de cenário, que é a prova prática, tá bom? Não são difíceis, mas elas precisam estar com essa organização, tá? Exatamente, Suzana. São mais ou menos 10 minutos para cada cenário, tá? Então, não é tão corrido, tá? Vocês vão perceber assim, quando vocês vão pegar alguma ferramenta que vocês. Sim, Giovana, basicamente o que vocês estão fazendo é uma questão de tempo, tá? Sim, Manuel, eu já vou falar sobre isso. Então, a questão é o seguinte: quando você pegar uma ferramenta simples dos cenários, às vezes é muito rápido, às vezes em menos de um minuto você realiza aquele cenário, tá? Então, Suzana, você levou esse tempo de 20 a 25 minutos para cada tarefa, porque é a primeira vez que você está encontrando a ferramenta, tá? Então, vocês têm que entender que essa prova do Educator, ela já está baseada para treinar vocês para serem multiplicadores, tá? O Google te certifica durante 3 anos para que você seja uma pessoa certificada por ele em qualquer lugar do mundo para poder multiplicar essas ferramentas, tá? Você ganha um badge, você ganha um certificado internacional durante esses 3 anos para que você seja um representante do Google para poder multiplicar e ministrar curso e formar pessoas, tá? Então ele pede que você tenha um pouco mais dessa afinidade mesmo. Então por isso que é importante a gente treinar, ok? Agora eu quero fazer algumas dicas para vocês se darem bem nas certificações, tá? Elas são dicas, às vezes, muito óbvias, as outras nem tanto, mas elas são importantes, tá? Separar realmente as 3 horas de prova, tá? E deixa a prova para fazer no dia que você estiver descansado. Por quê? A prova, ela é realmente puxada mentalmente, tá? São 3 horas que você vai estar na frente do computador, olhando numa tela de computador, sentado numa cadeira e basicamente forçando a cachola, né? Apertando a mente literalmente para poder realizar essa prova. Por mais familiaridade que você tenha, é importante que, mesmo que você demore menos ou consiga realizar em 2 horas, 1h30, já vi gente fazendo em 40 minutos essa mesma prova, tranquilamente, sem correr, deixa as 3 horas separadas do seu dia, num dia que você não tenha algo muito importante para fazer, ou que seja um dia mais tranquilo, para que você possa realizar ela esteja fisicamente e mentalmente o melhor possível, tá? Fazer ela num local tranquilo, a boa conexão também é importante, mas num local tranquilo para que você não seja interrompido. Então, assim, se não tem outro lugar, só dá para fazer na minha sala, mas meus filhos estão aqui brincando, tenta ver que nesse horário eles vão brincar no quarto, ou vai colocar em algum lugar, põe para ir para a cozinha, para ajudar o pai a fazer a comida, não sei, alguma coisa nesse sentido, mas tentem ter um local tranquilo, tá? Sem interrupções, porque isso ajuda também, tá? Você não sabe como responder a pergunta, marque para revisar a questão e bola para frente, tá? Evitar de ficar muito tempo maquinando naquela questão, porque além de te trazer um nervosismo da questão do tempo, ele vai te deixar pensativa em relação e focada muito num assunto só, e quando você passar para outro assunto, o tempo de reação pode demorar um pouco, tá bom? Então, sempre deixar, olha, eu não sei, estou com dificuldade, não encontrei a resposta, coloca um tempo, tá, para vocês fazerem a questão assim, olha, durante as 20 questões eu tenho tantos minutos para responder. Deu tantos minutos, coloca um tempo, deu 3 minutos, eu não consegui responder, vou para a próxima, depois eu volto, tá bom? É melhor assim. Uma semana antes da prova, né, então, tenta fazer isso durante o tempo, volte ao simulado, e refaça somente as questões de revisão de cada unidade, ou as unidades cujo conteúdo você tiver mais dúvida, tá? Isso ajuda muito. Então, por exemplo, assim, você tem mais domínio no Google Drive e
e você tem mais dificuldade no Google Apresentações, deixa o Google Drive para você revisar depois. Vamos focar no Apresentações. A Flávia perguntando, é tranquilo para retomar a questão? Sim, Flávia. Quando você termina toda a prova, ela vai numa sequência direta primeiro, tá? As 20 questões, depois os 20 cenários, tá bom? Depois, quando você termina, ele abre todas as opções das questões que você pode retornar a qualquer uma para responder novamente, tá bom? Então, se você deixar marcada elas para analisar depois, não é que ela não vai ter resposta, ela vai ter uma resposta que você pode analisar ou não. Se você já cansei ou já estou segura com as minhas respostas, eu vou pedir para entregar a prova. Tudo bem, senão você pode revisitar todas as perguntas ou toda a prova e ver o que você precisa fazer, tá bom? Explorar também, do mesmo jeito que voltar às questões do conteúdo, mas que você tem mais dúvidas, explora a ferramenta que você menos usa para familiarizar com ela, tá? Cria, compartilha, isso ajuda muito a fixar o processo de como faz as ações. Explora mesmo, tá? Às vezes vocês encontram maneiras de realizar aquela mesma atividade de uma forma diferente, tá? O que importa é o resultado. Se você vai fazer a fórmula, por exemplo, escrevendo a fórmula inteira, se você vai fazer a fórmula colocando uma formatação condicional, se você vai fazendo a fórmula clicando no botão de fórmula, não faz diferença na hora que o sistema vai corrigir, tá bom? Então foquem em trabalhar e explorar essa ferramenta, que isso vai ajudar muito vocês mais para frente. E fazer que nem prova de Enem, tá? Garrafa d'água, café, lanchinho, tudo por perto. De vez em quando vocês podem levantar, pode ir no banheiro, pode dar uma voltinha, tudo isso ajuda você voltar, tá? Então você está muito perdido, está muito estressado, levanta um pouco, vai no banheiro, dá uma respirada, volta, que isso, esses minutinhos que você, em teoria, perde para poder restabelecer o seu foco, valem mais do que o tempo que você gastaria ficando lá preso, ok? E agora os próximos passos, tá? Para a gente fechar. Então, sobre o curso do Chromebooks na sala de aula, a gente tem a conclusão das atividades, que é o YouTube e os sites, até o dia 4, na quinta-feira agora, tá? E aí eu já vou liberar a avaliação final do conteúdo, ok? E vou começar o acompanhamento de material de apoio para preparação de multiplicadores, que são todas essas questões dos materiais e dicas das ferramentas que não necessariamente têm a ver com a prova, mas que vão ajudar vocês como o uso da ferramenta e principalmente quando vocês forem atuar como multiplicadores, tá? E o preenchimento do formulário para o certificado de 80 horas. Isso daqui vale para todos, só essa questão do preenchimento para esse certificado que vai fazer somente aqueles que não tiverem intenção de fazer a prova do Educator 1, tá? Aqueles que querem fazer a prova do Educator 1, ainda hoje eu vou liberar a inscrição para a prova do Educator, tá? Para vocês colocarem seus dados pessoais para a gente poder produzir o material, tá? Vou mandar a partir de amanhã as orientações de como se inscrever no site do Web Assessor, um passo a passo, quais os itens que vocês têm que preencher, os cuidados que vocês precisam tomar, tá? E ainda essa semana eu vou abrir o agendamento das provas. O que é o agendamento das provas? Eu vou estar disponível, eu vou deixar mais umas 2 pessoas na equipe com agendas disponíveis. Então, no dia da sua prova, a gente vai abrir uma chamada, assim como a gente está abrindo aqui com vocês. Vocês vão compartilhar a tela de vocês, assim como eu estou compartilhando a minha tela, e a gente, através do áudio, visualizando sua tela, a gente vai fazer essa prova juntos, tá? Então, aquelas 3 horas que você tem disponível, vou estar eu ou alguma pessoa da equipe acompanhando. O que a gente... a gente vai fazer juntos, então você vai responder. Não. Qual é o nosso papel? A gente vai orientar vocês, principalmente para que vocês não fiquem nervosos e para que não caiam em certas erros ou problemas que podem ocasionar dentro da prova, que o nervosismo não atrapalhe, tá? Então, durante a prova, por exemplo, você surgiu alguma dúvida e você quer esclarecer, você pode chamar, contatar, a gente vai estar acompanhando para poder responder essa dúvida para você, tá? Professor, isso daqui está confuso. Para mim, eu entendo que essa resposta é mais óbvia, essa daqui nem tanto. Eu posso falar assim, olha, então, pensa naquele momento, quando você usa a ferramenta dessa maneira, ou quando a gente tiver essa situação, tá? Isso vai ajudar vocês. E principalmente na parte prática da prova, a gente também vai auxiliar
dando algumas dicas de como, olha, isso daí você tem que clicar em tal lugar, ó, cuidado, não é assim que está sendo feito, ó, isso daí você fez errado, é melhor rever, tá bom? Então a gente vai acompanhar dessa maneira, dando essas dicas para vocês durante a execução da prova. Então, por isso, é importante que sigam uma agenda, tá? Então a gente vai abrir uma agenda para vocês vão clicar, então vocês se organizem para as datas e horários que vocês vão fazer a prova, para que a gente esteja e organize a nossa agenda com a agenda de vocês, para que a gente esteja disponível naquele horário para acompanhar, ok? Não, Giovana, essa ainda não. A inscrição que é do 7 dias é essa do Web Assessor, tá? Essa aqui eu vou mandar as orientações, como se inscrever, só que depois vai precisar de um voucher para poder fazer a liberação. E esse voucher eu só vou liberar, eu só vou colocar para vocês a partir do momento que vocês já tiverem decidido e marcado. Olha só, Pedro, eu quero fazer a prova agora no dia 15. Ah, então tá bom, eu quero fazer no dia 15 às 16 horas, tá bom. Então eu já vou liberar o voucher para que você tenha a prova disponível para aquele dia, ok? E aí a gente deixa marcado, tá? Fazer o simulado da prova teórica, o simulado e a avaliação final do conteúdo, eles vão ter algumas coisas muito similares, só que o simulado, vocês vão poder ficar revisitando eles várias vezes, tá bom? Exercício de ferramentas, então, se você teve uma dificuldade de fazer alguma atividade, mesmo, eu fiz tudo, tirei 10, não teve nenhuma orientação a mais do professor, mas eu não estou muito seguro com aquela ferramenta. Volta lá, olha os passos do exercício, abre, faz o exercício, tá bom? E vamos fazer esse treino para que as ferramentas fiquem prontas. A realização da prova, dessa prova certificadora, a gente está com prazo inicial até do dia 6/7, tá? Então, vocês têm até esse dia 6/7 para agendar ou fazer essa prova, tá? Então, a gente tem 30 dias, mais ou menos, como prazo final para que a prova seja realizada, ok? Então, quando chegar numa semana anterior, aí no dia 29, por exemplo, vai ser o prazo final para você conseguir fazer a solicitação da prova, tá? Para que ela tenha o tempo hábil para que vocês realizem ela até o dia 6/7. Se a gente tiver alguma prorrogação, tiver algum problema, precisar fazer alguma coisa nesse sentido, a gente vai conversando mais para frente e a gente vai tendo essas ações, tá? A certificação para quem realizar essa prova, né, com toda a questão da preparação, dos simulados, do agendamento e a prova em si, a diferença entre as duas pessoas vai ser só o valor do certificado, tá? É o certificado de 120 horas que a gente vai emitir para vocês. Então, aqueles que se inscreverem para a prova, o certificado de 120 horas, aqueles que não tiverem interesse na prova, vai fazer só o preenchimento do formulário para o certificado e a gente já vai emitir entre a semana que vem e a outra o certificado de 80 horas. Certo? Então, alguma dúvida, gente, a respeito do que eu mostrei? Precisem que eu retome alguma coisa? Ótimo. Lênio, Paula, Luísa, vocês querem acrescentar alguma coisa? Bom, gente. Certificação internacional. Então, Daniela, sim, a gente tem agora um mês, Daniela, para o estudo, né? Todo o conteúdo para a prova ele já está disponibilizado, é o conteúdo que vocês fizeram no curso, tá? O que a gente vai fazer é colocar itens a mais, o simulado, colocar outras dicas, outros acessos, tá? Mas é basicamente o que vocês realizaram nas tarefas até o momento, tá? Então, todos os 5 módulos, eles são materiais o suficiente para vocês realizarem a prova, ok? Certo. Então, Daniela, o certificado de 120 horas a gente só consegue emitir para aqueles que fizerem a prova, tá? Então, se preparar para a prova, realizar a prova, e aí, independente da sua certificação ou não na prova internacional, é certificado de 120 horas. Paula, finalização do curso para o grupo todo
vai ser no dia 5, tá? A gente tem até o dia 4 para as atividades. No dia 5, eu fecho. Na verdade, assim, eu só encerro a correção e a participação das atividades, tá? A gente vai certificar a todos aqueles que até o dia 5/6 tiverem concluído as tarefas, aquele mínimo das tarefas, a gente fecha e certifica, tá? E aí, a partir dali, a gente começa todo o passo para ajudar vocês na etapa de multiplicadores e na preparação da prova, tá? A última conferência é no dia 5, tá? Na sexta-feira agora. Não, então, Daniela, depois de fazer a inscrição, Suzana, depois de fazer a inscrição do Web Acesso, você só vai estar com a inscrição, tá? Mas depois de colocar, depois eu vou emitir um voucher ou eu vou acessar e fazer a emissão direto da prova de vocês. Eu tenho que ver como que está o sistema, porque eles tiveram uma atualização. Mas só quando vocês falarem a data que vocês quiserem a prova, ou, olha, professor, eu não quero fazer acompanhada, a agenda para acompanhamento está muito fora do que eu posso, eu vou fazer sozinha, ou vou fazer com uma colega, a gente vai se juntar e vai fazer as provas juntos. Eu quero fazer no dia tal. Você fala o dia que você quer fazer a prova, a gente pega depois dessa inscrição e manda para você o voucher para a prova. Aí, a partir do momento que você recebe, deixa eu para compartilhar com vocês, a partir do momento que você recebe esse e-mail aqui, tá? A partir do momento que chega esse e-mail na sua conta, vai chegar no seu e-mail da Seduc, que é o e-mail que você vai cadastrar aqui. Quando você receber esse e-mail, a partir daqui, ele vai te dar o prazo, tá? De 7, 8 dias para você concluir. Ele vai te dar até quando você tem que entrar para fazer a prova. Tá bom? Claro isso? Giovana, então, prorrogação você diz do quê? Da realização das tarefas? Giovana, eu posso estudar isso, tá? Mas é porque eu queria, no dia 5, na verdade, fazer a vídeo para a gente poder concluir, né? E fechar, alinhar qualquer questão pendente e a gente focar na outra parte. Mas a gente vai conversar. Então, Suzana, melhor agendar o acompanhamento depois de receber o e-mail. Não, porque esse e-mail eles têm um prazo de até 48 horas, 24, normalmente em 12 horas chega o e-mail, tá? Mas eles têm um máximo de 48 horas para enviar esse e-mail. Então é mais fácil você organizar o dia que você quer fazer e aí a gente faz a emissão do voucher com e-mail, tá bom? Então, Daniela, esses próximos passos na volta, eu acredito que professora Paula, Luiz, Helena, eles já têm uma ideia de como vocês vão agir depois com o retorno das aulas, como vai ser essa organização de vocês como multiplicadores, né? E aí a gente vai tentar auxiliar nessa preparação, ok? Andréia, para chocar as datas, então, como eu disse, eu vou disponibilizar lá no site um link que vai ter um bloco de links que vão ter todos os horários disponíveis. Então, se um colega for lá e clicar naquele horário já vai estar comprometido. Tá? Então, você não consegue marcar naquele horário, você só vai conseguir nos horários que tiverem disponíveis. Tá bom, André? Pro Paula, sim, uma certificação presencial, quando puder, sim, seria ótimo fazer uma parte presencial, porque tira um pouco dessa. Apesar, assim, eu acho que a gente acabou fluindo muito melhor do que eu esperava, ainda bem, acho que fôssemos ter mais dificuldades do que tivemos realmente na parte online, mas o presencial faz uma diferença muito grande, sim, o contato, né? Alguns esclarecimentos ficam mais fáceis, o mexer, o mostrar fica mais simples, tá? Esse link dessa chamada vai ser disponibilizado, eu acredito que entre hoje e amanhã, tá bom?
fato, a prova Google Educator será até 6 de julho. Sim. A prova do Educator será até dia 6 de julho, sim, que é o prazo que a gente tem do contrato. E aí eu não sei como que, por enquanto, é o prazo que a gente tem, tá? É aquela questão. Se a gente conseguir ver um prazo, disponibilizar um pouco mais, a gente vai tentar trabalhar isso. Andréia, é um certificado, tá? Ou de 80 para quem não for fazer a prova, ou de 120 para quem fizer a prova. Certo? Pessoal, alguém mais tem mais alguma dúvida? André, hoje está tudo tranquilo, não tem nada de dúvida para acrescentar? Então tá ok. Gente, então eu agradeço a presença de vocês, tempo despendido. Aguardo todos na sexta-feira para a gente fazer o encerramento, esclarecer qualquer dúvida que tiver das ferramentas, tá bom? E espero que todos vocês. Hoje eu vou mandar lá, tanto no grupo do WhatsApp quanto no sala de aula, o link para inscrição, tá? E durante essa semana, então, Liné, essa semana eu vou mandando mais os links de inscrição e organização, e só a partir da semana que vem, depois que a gente encerrar esse módulo, eu começo a mandar o material de simulado para a prova, tá? Para que não confundir o pessoal que ainda está fazendo as tarefas, tá bom? Muito obrigado a todos mais uma vez, uma boa semana e até sexta. Tchau, tchau.